Fala, gente boa, como é que você tá? Eu tô indignado porque essa tragédia do Rio Grande do Sul tá mostrando a quantidade de gente sem caráter que esse país tem. Tem gente mentindo, tem gente enganando, tem gente dando golpe, se aproveitando da tragédia que os nossos irmãos gaúchos estão vivendo, estão enfrentando uma tragédia de proporções nunca antes vistas e mesmo assim tem gente que ao invés de ajudar, atrapalha. E isso é um absurdo. Eu vou dar uma atualizada na situação do Rio Grande do Sul, porque desde o meu último vídeo na sexta-feira, muita coisa mudou, muitos fatos aconteceram e muitas providências também foram tomadas pelo governo federal, pelo governo estadual e por muita gente que está tentando contribuir também para tentar reduzir um pouco o sofrimento dos gaúchos. Vamos nessa, eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e te peço para sentar o dedo no like para esse conteúdo se espalhar o máximo possível. Compartilha também com os amigos para a gente transmitir essa informação para mais pessoas. E ó, se inscreve no canal, porque metade das pessoas que assistem os vídeos aqui não é inscrita. Isso a gente tem que mudar também, tá? E se você puder e se quiser, contribua com o financiamento coletivo, que esta é a única forma de manter esse canal no ar. A verdade é que se depender de monetização das plataformas, a gente está ferrado. Isso aqui já tinha parado. Por quê? Porque a gente sofre um tremendo boicote. Nós que fazemos conteúdo progressista, sofremos um tremendo boicote das plataformas e a monetização ela praticamente não existe. Ela e nada é a mesma coisa. Então eu conto com você, que é só com quem eu posso contar mesmo. Você pode contribuir usando o botão de Seja Membro, que fica aqui embaixo, ou então essa chave Pix aqui, que você escolhe a melhor maneira para contribuir, tá bom? E ó, do jeito que quiser, quando quiser, e eu só sou grato a você por toda essa ajuda. Vamos nessa então. Seguinte, vamos começar atualizando os números dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, que são números superlativos, uma situação realmente muito dramática. Olha só, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, na segunda-feira, são 83 mortes, 105 pessoas desaparecidas, 18 mil desabrigados, 115 mil desalojados. Vou explicar a diferença, tá? Desabrigados são aquelas pessoas que perderam as suas casas, que não vão voltar depois, porque tiveram um estrago muito grande. Desalojados são aquelas pessoas que foram obrigadas a sair de casa e que sabem que vão poder voltar quando a água baixar. Essa é a grande diferença de um para o outro. Além disso, uma em cada 4 casas do estado do Rio Grande do Sul está sem água e uma em cada 8 casas está sem luz. Tem 215 pontos de bloqueio nas estradas, tanto nas estradas federais quanto nas estradas estaduais do Rio Grande do Sul. 110 hospitais atingidos. Uma parte desses hospitais está completamente fechada e outra parte só está conseguindo fazer atendimentos parciais. Então, o problema lá, a demanda por atendimento médico também é muito grande, a situação é muito séria. As ações do governo federal mudaram de sexta-feira para cá, porque muito mais reforço chegou, muito mais estrutura chegou, e aí a gente precisa também dar os números. Por quê? Porque tem muita gente espalhando mentira, dizendo que não está sendo feito nada, dizendo que as Forças Armadas não estão fazendo nada. É aquele pessoal indignado que as Forças Armadas não ajudaram a dar o golpe, então eles ficam espalhando mentira agora. Mas ó, os números verdadeiros são esses aqui, tá? Mais de 13.500 militares das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, estão trabalhando no resgate das pessoas. Estão utilizando 130 aeronaves, tem helicópteros, muitos, e também aviões, que estão sendo utilizados para resgatar pessoas, para fazer monitoramento. 950 viaturas, eu estou falando de carros, de caminhonetes, de viaturas de apoio para a Defesa Civil. 182 barcos e botes salva-vidas para poder resgatar pessoas que estão ilhadas. Tem gente em cima do telhado, tem gente em bairros que estão completamente isolados e essas pessoas estão sendo retiradas por esses 182 barcos e botes. Isso só do Poder Público Federal, tá? Tem muita gente voluntária também que colocou seus barcos à disposição, jet skis à disposição e também estão ajudando nesses resgates. 34 antenas emergenciais de comunicação foram instaladas. Por quê? Porque as comunicações em muitos lugares foram perdidas. Não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone. E aí as Forças Armadas instalaram antenas emergenciais para ajudar as equipes de resgate, as pessoas a se comunicar, porque isso é muito importante nesse momento. Até agora foram 25 mil pessoas resgatadas,
3.200 animais resgatados. Já foi montado um hospital de campanha que está funcionando em Porto Alegre. Outros 2 hospitais de campanha do Exército estão a caminho para serem instaladas lá. O governo federal também já antecipou o pagamento do Bolsa Família para 620 mil famílias. Todas as famílias que têm dependência do Bolsa Família no Rio Grande do Sul tiveram a antecipação desse pagamento para ajudá-las financeiramente. O governo também já pagou 580 milhões de reais em emendas parlamentares que foram feitas para o Rio Grande do Sul e que seriam pagas até o fim do ano, né, naquele prazo que vai pagando aos poucos. Tudo isso foi antecipado, 90% desse dinheiro da saúde para esse atendimento emergencial. Então o governo já liberou, já fez os pagamentos para o governo do Rio Grande do Sul e para as pessoas utilizarem esse dinheiro para tentar minimizar esse sofrimento. A Receita Federal doou 50 toneladas de roupas e calçados, que é um material que é apreendido pela Receita Federal, que é importado ilegalmente. Esse material é apreendido e depois ele vai a leilão. Nesse caso, ao invés de ir a leilão, a Receita Federal destinou esse material, roupas e calçados, para o Rio Grande do Sul para ser doado para as pessoas que perderam tudo. O governo federal também reconheceu a calamidade pública em 336 municípios, dos 497 municípios do estado. Quase 2/3 dos municípios do Rio Grande do Sul decretaram calamidade pública. O que significa o governo reconhecer essa calamidade pública? Significa facilidade na hora de transferir dinheiro para esses municípios, porque para transferir dinheiro do governo federal para os municípios tem toda uma burocracia, tem que fazer um projeto, esse projeto tem que ser aprovado, tem prestação de contas, demora. E como não está podendo demorar, a calamidade pública é uma maneira de transferir dinheiro para poder fazer ações emergenciais, desbloqueio de estrada, obra para demolir casa que teve a estrutura abalada, demolir prédio, para fazer socorro das pessoas, para poder fazer obras emergenciais e ações emergenciais para socorrer as pessoas. Então, para o governo conseguir transmitir esse dinheiro sem burocracia, é preciso reconhecer a calamidade pública. Isso foi feito. Todos os municípios que decretaram calamidade pública tiveram essa situação reconhecida pelo governo federal. Além do mais, você deve ter acompanhado pela imprensa, nesse domingo o Lula viajou para lá com o Lira, que é o presidente da Câmara, com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, também o vice-presidente do STF, o Edson Fachin. Por que o vice? Porque o presidente, que é o Luiz Roberto Barroso, está viajando para fora do Brasil, não tinha condição de estar aqui. Então o vice-presidente foi lá, e o Bruno Dantas também, que é o presidente do Tribunal de Contas da União. Por que é importante essas pessoas estarem lá? São as pessoas que têm o maior poder de decisão no Brasil. O Lira e o Pacheco, que lideram o Congresso Nacional, que é quem vota as leis que vão ajudar, inclusive, a mandar dinheiro para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, porque para esse dinheiro ser bem usado, o tribunal faz a fiscalização. E aí ele também está fazendo um trabalho especial de orientação para os prefeitos, para o governo do estado, para todo mundo que vai receber dinheiro público agora, para ficar tudo certinho. Então está todo mundo mobilizado nessa ação para ajudar o Rio Grande do Sul. Tanto que depois eles fizeram uma reunião e olha só, no Rio Grande do Sul, Lira e Pacheco defendem flexibilizar regras fiscais para socorro financeiro ao Estado. Fachin fala em regime jurídico especial e transitório. O que é isso? O Lira e o Pacheco estão dizendo o seguinte: a gente tem que mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul e tem que ter uma certa flexibilidade fiscal, porque também por conta da burocracia existe limite, existe teto de gastos, agora o arcabouço fiscal, né, que mudou de nome, existe uma série de limitações e é preciso mandar dinheiro apesar das limitações do orçamento, porque a tragédia é muito grande. O Senado, inclusive, vai analisar a PEC que libera um orçamento de guerra para crises climáticas, como as chuvas do Rio Grande do Sul. Você se lembra que na época da pandemia foi feito um orçamento de guerra, um orçamento fora do orçamento da União, porque o governo precisava gastar dinheiro para socorrer as pessoas durante a pandemia. O que está sendo proposto agora é a mesma coisa, um orçamento fora dos limites do orçamento da União, ou seja, uma permissão de endividamento federal maior para que ele possa colocar dinheiro no Rio Grande do Sul e ajudar a reconstruir o estado, porque daqui a pouco a água vai baixar, o estrago vai aparecer ainda mais e é preciso começar a reconstrução. Então, assim, a liberação do dinheiro emergencial já está sendo feita por conta do estado de calamidade.
e daqui a pouco tem que ser o dinheiro para reconstruir o Estado. Então é preciso também aprovar leis, eles estão propondo isso. O Edson Fachin propôs um regime jurídico especial para autorizar que juízes tomem decisões emergenciais para ajudar também a tirar o Rio Grande do Sul dessa situação calamitosa, dramática, terrível. Agora, não é só isso, né, gente? Tem uma situação muito preocupante, que é a enorme quantidade de mentiras que as pessoas estão contando, estão inventando histórias que prejudicam quem está tentando ajudar o Rio Grande do Sul. Gente irresponsável, por exemplo, como o Pablo Marçal, conhecido coach, que ganha uma grana danada enganando pessoas, vendendo aqueles cursos que não quer dizer porcaria nenhuma, e ele recebe notícias e ele espalha essas notícias mesmo sem checar, mesmo sem conferir se elas são verdadeiras. Por exemplo, as notícias desse vídeo aqui que ele publicou, e eu vou pedir para você ouvir junto comigo. Dá uma olhada. Ontem não pousou, o avião teve que voltar para São Paulo. Esse é ano político, a mídia não vai mostrar direito o que está acontecendo, entendeu? Por causa dos políticos, sempre eles. Mas pergunte para todo mundo, cadê os recursos? Não, você não teve acesso a essa informação ainda, mas a Secretaria da Fazenda do Estado está barrando os caminhões de doação porque não tem nota fiscal. Aí eu já tivemos que fazer uma manobra aqui para resolver esse problema, para a gente não ter esse tipo de dor de cabeça. Os caras não estavam deixando entrar de barco gente sem habilitação, mas o povo pode morrer. Mas vocês são doidos demais, mano. Os caras estão querendo nota fiscal e nós estamos querendo doar comida. Então toma essa nota fiscal, caramba. Olha lá, não estão deixando distribuir comida, marmita também. Vocês é doido, o povo tá passando fome, mano. Você entendeu a história? Ele está dizendo o seguinte, não é invenção dele, ele recebeu isso de outras pessoas. Agora, qual que é o problema? Ele é um cara que tem mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais e que simplesmente espalha uma história que chega sem confirmar se é verdadeira. E essa história é mentirosa. Nem estão barrando caminhões com ajuda, nem estão barrando doação de alimentos. É mentira isso. O próprio secretário da Casa Civil do Rio Grande do Sul, o Arthur Lemos, ele fez um vídeo para desmentir isso, porque justamente isso atrapalha demais. Quem está querendo doar fica preocupado. Não vou doar porque meu caminhão vai ficar barrado lá na divisa de Santa Catarina, que é o Rio Grande do Sul. E isso é mentira. Dá uma olhada no que fala o secretário. Fake news. Nesse momento difícil que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, passo aqui para dizer que é fake a informação que estão sendo retidas as doações, impostos para a cobrança de impostos. Não estão. As doações estão passando isentas, não há nenhuma cobrança de impostos. Infelizmente, nesse difícil momento que estamos passando, tem quem queira disseminar informação falsa, prejudicando e fazendo com que a gente tenha que parar um pouco todo o trabalho que estamos fazendo para que eu venha aqui desmentir essa informação. Não repasse essa informação falsa e, por favor, se quiser repassar, repassa dizendo que as doações passam aqui sem cobrança de imposto. Tá aí você vê como é que funcionam as coisas, né? O pessoal irresponsável espalha notícias. Por exemplo, estão dizendo que quem colocou barco lá para poder ajudar nos resgates como voluntário está sendo parado pela fiscalização para apresentar documentação, habilitação para dirigir barco. E isso é mentira, isso não está acontecendo. Todo mundo que colocou o barco na água, que está resgatando pessoas, está fazendo isso livremente, sem nenhum problema adicional. É claro que existe de fato habilitação para dirigir barco, mas isso não está sendo exigido pelo governo do Rio Grande do Sul. É mentira, gente. Mentira de gente mal intencionada. E no caso do Pablo Marçal, é de gente irresponsável, porque ele recebe essa informação e simplesmente repassa para milhões de pessoas sem checar se é verdade, só complica mais uma situação que já é bastante complicada. Essa não é a única mentira. Tem outra mentira também, né? Essa ficou até famosa. No fim de semana todo mundo falou disso, que é essa história aqui que eu vou te mostrar agora, ó, que a Janja, a primeira-dama, teria ido no show da Madonna enquanto o Rio Grande do Sul está embaixo d'água. Isso foi publicado no Lauro Jardim, que é um colunista do jornal o Globo, famoso por de vez em quando publicar umas histórias que não tem nada a ver com a realidade, e ele também parece que não checa as informações que recebe, sai publicando. E aí, quem faz oposição ao governo aproveita esse tipo de publicação para poder fazer um escarcéu em cima. Então, se você olhar
no Twitter, por exemplo, vários perfis da extrema-direita estavam repercutindo essa história, dizendo que a Janja é uma insensível e que não foi para o Rio Grande do Sul, ao invés disso foi para o show da Madonna. O que tem de verdade disso? Nada. A Janja estava no Rio de Janeiro na sexta-feira, isso é um fato. E o que ela estava fazendo lá? O secretário executivo do Ministério da Cultura, o Márcio Tavares, explicou. Estivemos ontem cumprindo agendas para ações de cultura do G20 no Rio de Janeiro, junto da ministra Margarete Menezes e de Janja Lula. Janja, que já se encontra de volta em Brasília, após os compromissos, participa ativamente da construção das ações de cultura do G20. O G20 é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo e tem várias ações conjuntas. Teve reunião do G20 recentemente, você se lembra, e lá são definidas ações para várias áreas, entre elas a área da cultura, que é uma área que a Janja tem muita proximidade. E teve atividades no Rio de Janeiro na sexta-feira, e ela foi para lá participar junto com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Depois ela voltou para Brasília e de Brasília embarcou para o Rio Grande do Sul para poder acompanhar os resgates, acompanhar o que está sendo feito lá. Essa aqui é a Janja, lá no Rio Grande do Sul, no sábado, fazendo um resgate de um animalzinho. Ela foi lá numa ONG que resgata vira-latas e doa esses vira-latas, são animais que não têm dono, e a Janja foi lá e adotou um animalzinho, além de visitar várias entidades que estão trabalhando no resgate, no fornecimento de comida, no abrigo de pessoas. Ela também acabou adotando um animalzinho, uma cachorrinha chamada Esperança, o nome que ela deu agora. Dá uma olhada só, a Janja aqui, ó. Eu vou levar a Esperança. Ela tá segura, sabe? Essa é a nossa formalização que nós queremos tanto Aqui, né? A Janja veio nos visitar, veio nos apoiar e estava fazendo o gesto mais lindo de todos, que é a adoção. A gente está sentindo uma alegria muito grande no meio de 4 dias de muito sofrimento, muita dor. E esses momentos de adoção, assim, são muito gratificantes para nós. Então, sigam esse exemplo, pessoal, venham aqui adotar. Cada vidinha dessa é uma vidinha salva que merece um lar. E Uma casa para chamar de sua. E mamãe e papai. E umas irmãzinhas. Nós vamos no sindicato. Não tem nada melhor no mundo que um cachorrinho. É uma alegria. Eu tenho 2, agora eu vou ter 3. Tá aí. Essa foi a ação da Janja, porque assim, eu falei que foram 3.200 animais resgatados, né? Muitos animais têm dono, porque é aquele animal que fica na casa, e muitos animais são animais de rua, que são resgatados por ONGs e são colocados para adoção. A Esperança é um desses animais de rua que foi adotado pela Janja e agora vai viver lá no Palácio do Alvorada junto com o Lula e a Janja. Você viu as imagens. Agora, o curioso é o seguinte, que justamente as pessoas que falam que a Janja tinha ido para o show da Madonna são as pessoas amigas daqueles que de fato foram para o show da Madonna enquanto o sul do país está embaixo d'água. Olha só essa matéria aqui do Metrópolis, vou te mostrar agora. Show de Madonna reúne Aécio, Rueda e até bolsonaristas. Exatamente. De quem que a gente está falando? Olha só. A gente está falando aqui do senador Aécio Neves, agora deputado federal Aécio Neves, do presidente nacional do União Brasil, o Antônio Rueda, que estavam lá na área VIP junto com o governador do Rio, o Cláudio Castro. Não só eles, tá? O senador Jorge Saif, de Santa Catarina, você sabe que lá no Rio Grande do Sul a situação está feia, mas a chuva está subindo. E já está em Santa Catarina, já provocou muitos estragos em Santa Catarina e também já provocou, inclusive, mortes. Mas o senador de Santa Catarina estava onde? No show da Madonna. Outra pessoa que estava lá, Fábio Van Garten, que é advogado e assessor de comunicação do Jair Bolsonaro, também estavam na área VIP com Cláudio Castro, acompanhando o show da Madonna, essa Madonna que eles tanto criticam, mas eles estavam lá no show, né? Enquanto eles inventam a história de que a Janja estava no show,
na verdade quem estava era ele. Não, quer dizer, não eles especificamente inventaram, né? Mas a turma deles que fica inventando essa história de que a Janja foi pro show da Madonna, que não foi, você viu aí, mas eles de fato estavam. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha dado um panorama aqui. É claro que esse assunto vai voltar, porque todo dia tem atualização, toda hora aumenta o número de mortos, aumenta o número de desaparecidos e de desabrigados. As ações vão mudando e à medida que tiver novidade eu volto aqui para contar para você, tá bom? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração e tchau.